Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Estamos aqui em mais uma quinta-feira pela manhã, no nosso programa Prefeitura Informa. Eu, secretário de Comunicação, Bispo Francisco Tomazoli, sempre trazendo aquilo que vem de mais atual, aquilo que tem acontecido na semana da vida pública, na vida da Prefeitura de Itajubá. E hoje, fazia tempo que ele não aparecia aqui no programa, temos a alegria de receber o Dr. Vinícius, responsável pelo PROCON da nossa cidade, esse órgão constitucional que tem feito uma diferença enorme na vida do consumidor. Doutor Vinícius, muito bom dia, seja muito bem-vindo no programa Prefeitura Informa. Bom dia, Tomazoli, bom dia, ouvintes da Rádio Futura. A gente agradece mais uma vez o convite, é sempre importante, viu? Faz parte das atribuições do PROCON, né? Prestar esclarecimento, orientação, e essas oportunidades assim são muito boas para a gente debater, trocar ideia, os ouvintes participam, e faz parte de um trabalho nosso e nós dependemos dessa abertura dos órgãos de imprensa e a gente sempre agradece, viu, Tomazoli? Deixa registrado aqui a alegria quando surgem esses convites, porque a gente sabe o quanto é difícil, tá? Mas e peço desculpas aqui se a gente ficou um tempo sem vir, mas a gente está sempre à disposição para poder participar desse programa, porque a gente sabe do alcance da rádio. E isso repercute, a gente recebe, a gente vai na rádio, a gente percebe isso, porque as pessoas depois vão lá no PROCON, falam que escutou na rádio e que foram lá para registrar uma reclamação, né? Receberam a orientação e depois foram lá para registrar a reclamação. É muito gratificante para a gente, tá? A gente está na rua nas ações de fiscalização, o pessoal nos para na rua para dizer que nos escutou na rádio, a gente vai no posto de gasolina, nos param para dizer que estavam nos escutando. É muito gratificante para toda a nossa equipe. Vinícius, como você falou, é uma das missões, né, das competências, trazer a informação ao consumidor, o consumidor esteja informado do quais são os seus direitos, quais são os caminhos, quais são as formas que ele pode acessar essa instituição que tem feito tanta diferença na vida do consumidor, não só itajubense, mas nacional, né? Todo o Brasil. Exatamente, isso. Vinícius, vamos começar assim por uma notícia do dia, assim, estamos uma semaninha atrasado, mas é quente. A Anatel fez uma grande divulgação, as mídias tradicionais falaram muito desse assunto, de um sistema de bloqueio de telemarketing, né? Aquela ligação chata, insistente, e liga de manhã, e liga à tarde, e liga à noite, né? E então surgiu agora oficial um sistema que você pode bloquear essas ligações. Fala para nós como que funciona isso e se já tinha algum precedente nesse sentido. Isso. A lista de bloqueio de telemarketing, a Anatel criou essa lista agora na terça-feira passada, dia 16 de julho, começou a funcionar. É o site nãomeperturbe.com.br. Você entrando nesse site, você pode fazer um pequeno cadastro e colocar os seus números de telefone e depois de 30 dias o seu número é bloqueado para não receber mais ligações de oferta de produtos e serviços. Então, o bloqueio de telemarketing, a função dele é impedir que o telefone do cidadão fique recebendo aquelas ligações insistentes, oferecendo produtos, serviços e tudo mais. A gente dá uma dica, porque essa lista da Anatel, ela é nacional. O objetivo dela foi para aquelas localidades onde você não tinha esse serviço de bloqueio, que não é o caso de Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós temos uma lei estadual de 2010, ela foi regulamentada em 2014. Então, desde dezembro de 2014, no estado de Minas Gerais, a gente já tem uma lista de bloqueio de telemarketing que é gerenciada pelo PROCON estadual. E a gente dá essa dica para o consumidor mineiro, para o consumidor que é de Minas e que tem telefone de DDD de Minas Gerais, que são os DDDs do número 31 ao número 38.
para que use a lista de bloqueio do Estado de Minas. Por quê? Porque ela é mais ampla. A lista de bloqueio da Anatel serve para empresas de telefonia, empresas de telecomunicações, que envolve telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura. Então, essa nacional, ela não envolve cartão de crédito, TV a cabo, essas coisas? Que envolve TV a cabo, mas não envolve os serviços financeiros que envolve banco, cartão, financeira. Entendi. Que é outro segmento que é bem insistente, né? Costumam ligar com uma certa regularidade. Com todo respeito ao trabalho deles, são bem insistentes. Então, a nossa lista em Minas Gerais, ela é mais ampla. Ela abarca qualquer fornecedor de produto e serviço. E aí está incluído os bancos. A lista da Anatel, não. E qual que é o... Não, eu estou surpreendido, porque eu não tinha essa informação. Olha só, Duarte, o secretário de comunicação não tinha essa informação. Então, Minas já está há 5 anos na frente. Justamente. Desde dezembro de 2014, nós temos uma lista de bloqueio que é... O gerenciamento dela é do PROCON estadual de Minas Gerais. E nós temos esse link. Eu não posso aqui dizer o link, porque o link é muito grande. A gente colocou esse link disponível no site da Prefeitura de Itajubá. Quando você entra em PROCON, você vai ter uma das ferramentas lá vai ser o bloqueio telemarketing. Aí ele clica lá, ele vai ser direcionado para essa página e funciona da mesma forma. Você faz um pequeno cadastro, coloca os seus dados pessoais, coloca os seus números de telefone. Demora 30 dias para começar a funcionar, porque é uma conferência. Vai ser feita a conferência se aquele número de telefone realmente pertence àquela pessoa, é de Minas Gerais, e aí, a partir de 30 dias, ele está bloqueado. E funciona. Eu tenho o meu já bloqueado há bastante tempo e funciona. Tá? As ligações, elas cessam. Tá? Para quem não tem, aí você deve verificar. Às vezes você tem um telefone de São Paulo. São Paulo também tem a lista de bloqueio. Então, procure a lista de bloqueio do PROCON de São Paulo, porque ela também vai ser mais ampla do que a da Anatel. E essa lista, ela bloqueia o telefonema e as mensagens de texto. Tá? Então, você fica bloqueado. O outro local que você pode usar a lista de bloqueio de Minas Gerais é no aplicativo do PROCON. É o PROCON Você, o aplicativo disponível para celulares Android. No Google Play, você procura lá, PROCON Você, vai aparecer o nosso aplicativo lá nas ferramentas, no menuzinho de ferramenta, você vai ter o link lá do bloqueio de telemarketing. Quando você clicar, você vai direto para o site lá do bloqueio telemarketing do PROCON de Minas Gerais. A outra forma, pelo Google, procura lá no Google, bloqueio telemarketing Minas Gerais. O primeiro site que vai aparecer é o link do PROCON estadual, ele vai clicar e vai conseguir fazer o bloqueio. Então, se o seu telefone é de Minas Gerais, a sugestão que a gente dá é que você faça o bloqueio no PROCON estadual de Minas, porque a nossa lista de bloqueio ela é mais ampla. Ela vai e aí se torna desnecessário fazer a nacional, porque justamente os grupos econômicos que estão no nacional também só telefonia. Mas eles também estão no estadual. Em Minas. Okay. Exatamente. O outro detalhe é que quem já está cadastrado, pode ser que tenha gente que já esteja cadastrado. Quem já está cadastrado, em algum PROCON, aí não é só de Minas, quem já está cadastrado, quando você for fazer o cadastro na lista da Anatel, vai informar que você já está cadastrado. Então, fique tranquilo que o seu bloqueio permanece. Tá? Então, se você é de Minas, se o seu telefone é de Minas, faça o bloqueio pelo PROCON Minas Gerais. Tá? Você vai achar lá no site da Prefeitura, no link do PROCON, ou no aplicativo PROCON Você, por enquanto, para Android, tá? Nós estamos aguardando a liberação para o sistema iOS, que é da Apple. A gente já deu entrada, tá? Estamos aguardando a liberação na Apple Store. Eles são mais burocráticos lá, né? Exatamente, mas está caminhando, tá? A gente depende de problemas técnicos relacionados a equipamento, mas a gente as exigências estão sendo cumpridas e a gente está aguardando a liberação para o Apple Store. Aí quem tem o celular da Apple também vai poder usar o nosso aplicativo. Vinícius, você já tocou no assunto, então já vamos pular para ele aqui. Fala para nós como tem funcionado
a questão do aplicativo, né? A prefeitura, através do PROCON, lançou um aplicativo, você já adiantou aqui, via celular para Android hoje, que é um aplicativo do PROCON. E o consumidor que quer fazer a sua denúncia, a sua reclamação, o seu acesso ao PROCON, pelo seu celular, consegue fazer esse acesso? É isso mesmo? Isso, consegue. Hoje a gente tem 2 serviços disponíveis lá no aplicativo, que são as pesquisas de preço e a denúncia. Tá? A reclamação individual ainda não. Então, para fazer uma reclamação individual, o consumidor ainda tem que ir lá presencialmente no PROCON, que fica na Avenida BPS, número 35, e atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Vinícius, você domina o assunto, nós somos leigos aqui, né? Então, para a gente entender, qual que é a diferença da denúncia para reclamação individual? A denúncia é qualquer situação que envolve relação de consumo, o consumidor pode informar o PROCON vai analisar e vai ver se sai com uma ação de fiscalização ou não. Isso é uma denúncia. Tá? Por exemplo, ele vai no supermercado, ele verificou lá que tá sem preço lá nas prateleiras, ele pode, através do aplicativo, fazer essa denúncia. Isso vai entrar numa rotina de trabalho do pessoal da fiscalização e eles vão fazer alguma ação nesse supermercado. Ou vão orientar, ou vão dar uma advertência, ou se tiver numa ação de fiscalização, esse supermercado vai ser autuado. Isso é uma denúncia. O consumidor manda a denúncia, o PROCON vai tratar. A reclamação individual... Essa denúncia pode ser anônima ou o consumidor tem que se identificar? Lá no aplicativo pode ser feita anônima, tá? Ele tem a opção de ser identificada ou não, tá? Pode ser anônima também. A reclamação individual já é diferente. É o meu equipamento, o meu celular deu problema. Entendi. O meu aparelho celular deu problema. Então, eu preciso que o PROCON me ajude a resolver um problema meu, pessoal. Então, eu tenho que fazer um registro de reclamação individual. Por isso que chama reclamação individual. É um problema meu, individual. O outro exemplo aí de denúncia... outro exemplo de denúncia é a lei de 15 minutos do banco, por exemplo. Eu fiquei mais de 15 minutos no banco. Eu posso fazer a denúncia no PROCON através do aplicativo e o PROCON ou ele vai numa ação fiscalizar, porque essa ação ela é rotineira do PROCON, ou ele vai incluir essa denúncia num auto que já está aberto lá com relação à fiscalização de banco. Tá? Então, o consumidor vai lá, ele faz a denúncia, mas ele não vai necessariamente acompanhar porque não é um problema individual dele. Ele só relatou algo que aconteceu, sabendo que há uma lei que determina que o atendimento tem que ser até 15 minutos, ele vai comunicar ao PROCON e isso depois acaba virando uma multa, por exemplo. Isso são denúncias, tá? E você pode fazer pelo aplicativo PROCON Você. O aplicativo também tem as pesquisas de preço. Hoje o PROCON tem pesquisa de combustível, que é semanal, toda semana sai. Ontem saiu uma, tá? A pesquisa de gás, que a cada 15 dias, na segunda-feira saiu a nossa última pesquisa de gás. A de supermercados, que são a cesta básica, ela tem 28 itens e sai uma vez por mês. E a de anuidade escolar, que sai uma vez ao ano, ela faz a pesquisa do berçário ao pré-vestibular das 25 escolas privadas do município. E em breve a gente vai trazer das faculdades privadas também, tá? A gente já está trabalhando nelas. Todas essas pesquisas, elas estão disponíveis pelo aplicativo e um detalhe, quem tem um aplicativo fica sabendo antes, porque ele recebe uma notificação. A pesquisa é publicada, imediatamente sai uma notificação, ele recebe no telefone celular. A outra dica que a gente dá para a questão da pesquisa é que, no caso aí do combustível, são 18 postos de combustíveis no município. A gente faz essa pesquisa semanal e o combustível varia lá na última pesquisa que saiu ontem, dia 24? Ontem foi 24, hoje é 25. Isso. Ontem, dia 24, saiu a nossa pesquisa de combustível. Tá? São 18 postos de combustíveis, são 77 combustíveis comercializados no município. Tá? A variação vai de 8 a 10% a variação do combustível. Isso quer dizer que você, toda semana, você abastecendo no posto mais barato, você pode economizar até 10% na hora de abastecer. E isso você tem toda semana. Tá?
O do gás também, a variação é mais alta ainda no gás, chega a mais de 20%. Tá? Então, essa lista, Vinícius, ela sai com o nome do estabelecimento e com o preço que ele está oferecendo o seu produto ali? É isso? Exatamente. A do gás, mais completa ainda, a do gás, ela tem o preço de entrega, tem o preço para retirada, tem o preço no cartão de crédito, no cartão de débito e no dinheiro. Então, você tem uma variação, você vê, ultrapassa 20% a variação do preço do gás. Você tem aí, na última pesquisa, o gás mais barato estava saindo a R$60, o botijão de 13 quilos, e o mais caro, 75. Tá? São 20 revendas de gás de GLP 13 quilos que a gente faz na nossa pesquisa. Vinícius, houve um momento, eu posso estar fazendo uma pergunta ultrapassada aqui, mas é o desconhecimento, e acho que muita gente pode ter. Houve um momento em que essa diferenciação de preços ofertados, se for pagar no dinheiro é um preço, se for pagar no cheque é outro, no cartão de débito é outro, no cartão de crédito é outro. Isso foi questionado. Hoje isso é pacífico? Está regulado essa situação? Como é que é? Isso. Em dezembro de 2016 entrou em vigor uma medida provisória autorizando a diferenciação de preço pela forma de pagamento. Tá? Depois, em abril de 2017, isso foi convertido em lei. Então, desde dezembro de 2016, os preços, o fornecedor ele pode praticar preço diferenciado por conta da forma de pagamento, por conta do encargo dessa forma de pagamento. Como é o caso do mais clássico, acho que o mais conhecido é o cartão. Então, os comércios, em geral, podem diferenciar o preço para pagamento no cartão. Esse foi o motivo da gente ter criado na pesquisa do gás. Entendi. A gente viu que a variação era tão grande que a gente acabou subdividindo ela para levar essa informação mais clara para o consumidor. Muito bom. Infelizmente, tá? Porque o posicionamento do Procon era contra isso. Inclusive, era um dos itens que a gente fiscalizava nas nossas ações. A gente tinha a fiscalização vitrine legal, que a gente fiscalizava a vitrine, a gente chegou a autuar e multar comércio que praticava preço diferenciado para pagamento com cartão. Mas essa realidade mudou de dezembro de 2016 para cá, porque a lei foi alterada. Então, hoje, o comércio pode praticar preço diferenciado dentro do limite do encargo do cartão. Isso a gente verifica ainda, tá? Em casos pontuais, em casos concretos, a gente analisa se essa diferenciação ela encontra limite no encargo, no custo que há para o uso do cartão. Lembrando que esse custo ele varia, tá? Vai depender do contrato que o comércio tem com a bandeira do cartão e com o banco. Então, isso varia. Há uma média de mercado, a gente acompanha e a gente faz essas verificações. Mas é um assunto pertinente, Tomazoli, porque, de fato, até nós divulgávamos isso, inclusive. Sim. O Procon era um grande divulgador dessa prática que até então era infrativa, mas isso mudou de dezembro de 2016 para cá. Vinícius, isso é interessante porque essa prática ela pode dar margem até a outros incentivos ilícitos, vamos colocar assim, que é o caso do aquele mau comerciante, né, que é um comerciante que quer dar um jeitinho para burlar as leis, principalmente a tributação, de forçar o consumidor via preço a pagar em dinheiro, porque é uma forma mais difícil de fiscalizar, né, o comércio, enfim, porque os cartões, o débito, ele tem um controle maior das instituições. E no dinheiro fica mais fácil de trabalhar com produto irregular. Justamente, né? Isso é uma questão de ordem tributária, imposto. Está tudo vinculado, né? Está tudo vinculado. O esperado é que no dinheiro o consumidor consiga pagar mais barato. Essa que foi, inclusive, o objetivo dessa mudança foi justamente isso, foi, né, melhorar a vida do consumidor no que diz respeito a desconto, para que o consumidor conseguisse um desconto para o pagamento em dinheiro, e é o esperado. Tá? Lembrando também o consumidor que essa é uma demanda alta lá da nossa fiscalização, questão do preço no produto e serviço. Todo comércio que está no mercado, está funcionando, precisa colocar o preço na sua mercadoria, tem que ter preço na mercadoria, se não tiver, está arriscado a ser autuado e multado pelo Procon.
Tá? Então, vamos tomar cuidado. O consumidor pode usar o aplicativo para denunciar. Tá? A gente faz um serviço grande, bastante grande, de orientação no comércio. A gente sempre orienta, faz um trabalho robusto de orientação para que quando a gente sai nessas ações, por exemplo, como é o vitrine legal, aí a gente autua. Não tem jeito. Ele vai ser autuado e vai ser multado. Mas a gente, quando não está nessa ação, a gente orienta bastante o comércio local. Lembrando aqui que o PROCON é um serviço da Prefeitura Municipal de Itajubá. É um órgão municipal, integrante da Prefeitura. Tá? Então, todo esse serviço que o PROCON presta é pela Prefeitura de Itajubá. E esse aplicativo, ele é gratuito? Tem algum custo para o consumidor, para quem quer usar? Não, o serviço gratuito, ele pode baixar lá no Google Play e, em breve, na Apple Store também vai estar disponível. Então, o que a gente tem no aplicativo? As pesquisas de preço, combustível toda semana, gás a cada 15 dias, escolas uma vez ao ano, e nós estamos partindo para ensino superior também. Pode fazer a denúncia, tá? Denúncia também de qualquer questão relacionada à relação de consumo, a atribuições do PROCON, a gente recebe lá pelo aplicativo. Vinícius, repete o nome do aplicativo. Qual o aplicativo chama PROCON Você. Pode procurar no Google Play, PROCON Você. Você baixa o aplicativo. Ele foi pensado para o usuário, tá? Para o consumidor. Então, ele é de um tamanho reduzido, para não ocupar espaço no celular, para não utilizar muita memória na hora de rodar. A gente está botando uma ferramentinha lá, o Local Storage, que é o armazenamento local, numa tradução livre, para que o consumidor consiga manusear o aplicativo sem depender tanto da conexão de internet. Então, isso facilita o uso do aplicativo. Tá? Seria o offline, né? Exatamente. Para ele funcionar offline, para que o consumidor consiga fazer o registro dele sem depender da internet, e quando ele pegar uma conexão estável, o sistema atualiza e a gente recebe a notificação. A gente está em umas tratativas com o Detranit também. O Detranit nos pediu uma ferramenta específica, tá? Que aí em 15, 20 dias a gente já vai estar noticiando para o usuário que ele também vai poder ter um serviço aqui relacionado ao Detranit pelo aplicativo. Ele não está aqui, mas a gente tem que elogiar e reconhecer o trabalho do João Paulo, dando todo esse apoio, né? Então, e o João Paulo que está também articulando essa questão com o Detranit. João Paulo é o secretário de informática, que é um dos responsáveis pelo projeto do aplicativo, junto com o Antônio Marcos, que é diretor da Secretaria de Gestão. Então, nós temos aí a Secretaria de Gestão, Secretaria de Informática, que dá todo o suporte, a Secretaria de Governo, que é onde o PROCON está incluído. E eu já adianto aqui, né, que está sendo trabalhado, ele é um pouco mais, com mais detalhes, o aplicativo que vai estar interligado também na comunicação do Fala Cidadão, né, daquilo que são os problemas do dia a dia da cidade, aonde o cidadão vai poder se comunicar com a prefeitura através de um aplicativo próprio, como começou com o PROCON, né, e tá dando certo, isso vai se estender. Ou seja, é a Prefeitura Municipal diretamente conectada com o seu cidadão, né, dando esse acesso de informação, de denúncia, de pedidos, solicitações, para que haja, né, essa conexão, facilite essa comunicação. Né? Como secretário de comunicação, eu posso falar que é algo assim, fantástico, porque nós estamos aqui fazendo comunicação, transmitindo informações da prefeitura para o ouvinte, para o cidadão. Mas nós também precisamos de ferramentas para comunicação inversa, que é o cidadão poder falar com a prefeitura de uma forma eficiente, dinâmica, e essas ferramentas são para isso, né? Elas vêm para trazer essa melhor comunicação entre o cidadão e o Estado e a prefeitura. Exatamente. Ele fica aí no caso das pesquisas, ele tem o histórico. A gente começou essas pesquisas lá desde no segundo semestre de 2017. Do gás, por exemplo, a pesquisa do gás é do segundo semestre de 2017. Vinícius, e você tem esse histórico lá disponível. Como que a sua equipe faz essa pesquisa? Ela é feita em loco? Ela tem uma informação? Ótimo. Como é que vocês trabalham? Ótima pergunta. Fala da cozinha da PROCON para nós. Como é que trabalha? É muito interessante, porque ninguém faz assim, tá? Nenhum PROCON faz dessa forma a pesquisa, até para ficar registrado aqui na região.
Nós e Poços de Caldas realiza essa pesquisa, lembrando que Poços de Caldas tem 180, quase 200 mil habitantes. Em número de volume, o PROCON de Poços de Caldas é 3, quase 4 vezes maior que o PROCON de Itajubá. Tá? Eles fazem pesquisas lá baseadas nas nossas, mas não com a regularidade eles não fazem pesquisa semanal de combustível, por exemplo. As pesquisas deles são periódicas, mas não como a do PROCON de Itajubá. Hoje, a de combustível, por exemplo, a gente cadastrou os postos de gasolina, todos os 18 postos da cidade. A gente criou a plataforma eletrônica com o auxílio do pessoal da Secretaria de Informática, o pessoal da Secretaria de Gestão, que ajudou a criar esse sistema. Eles recebem o aviso semanal por e-mail, acessam o sistema, alimentam e a nossa equipe faz a conferência dos valores. Então, isso a gente consegue colocar rapidamente. No momento em que faz a coleta da informação, a gente rapidamente já consegue disponibilizar e quem tem o aplicativo publicou já recebe na hora. Tudo à distância, eletronicamente. A gente faz as conferências presencial. Antigamente, lá, em segundo semestre de 2017, início de 2018, a gente ia presencialmente. Mas isso nos toma muito tempo. Tá? Hoje a gente faz isso tudo eletronicamente e todos os outros são também coletados eletronicamente. O gás, alguns têm uma certa dificuldade, alguns fornecedores têm uma certa dificuldade aí para lançar valores. A gente faz coleta via telefone também, a gente faz o contato, a gente vai presencialmente nos estabelecimentos para a gente se apresentar, a gente faz o cadastro do estabelecimento, se apresenta, troca os telefones de contato, e a gente faz a coleta por telefone quando o comércio não tem condição de alimentar o sistema. Às vezes tem alguma dificuldade para alimentar o sistema, então a gente faz via telefone. O fornecedor, ontem a gente teve uma reunião com a equipe de desenvolvimento, o fornecedor vai ter um módulo no celular, ele vai poder alimentar, ele vai poder lançar a pesquisa dele pelo celular. Tá? E o consumidor, se ele achar a divergência de preço, ele pode comunicar pelo próprio celular. Ele pode fazer a denúncia lá pelo próprio celular, mas a gente faz fiscalizações aleatórias com relação ao valor do lançado na pesquisa. A nossa equipe faz aleatoriamente, a gente faz essa verificação. Aí a gente vai presencial. Isso funciona? Bom, funciona. A gente tem aqui do posto de gasolina, por exemplo, a gente teve, eu estou falando, a de gasolina começou em janeiro de 2018 e é semanal. A gente teve 4 casos de divergência de preço nesse período todo, numa pesquisa semanal. Então, isso é muito pouco e a gente imediatamente corrige. Tá? E lembrando que o consumidor ele deve usar dessa ferramenta porque ele tem acesso a uma informação segura, oficial, e as variações de preço são altas. Então, ele pode ter uma ferramenta importante, poderosa, para economizar. E quando ele, numa cidade do tamanho de Itajubá, onde o comércio vive da clientela dele, isso pode afetar o mercado. Isso pode trazer um mercado sadio na medida que vai acirrar a concorrência dos fornecedores. Então, é uma ferramenta poderosíssima, tá? Quando a gente leva isso nos encontros, mostra para os colegas, eles ficam realmente abismados. A coleta mesmo eletrônica do preço, ninguém faz. Isso ninguém faz, eles ficam realmente assustados. Aqui em Minas, você vai ter... Eu tive agora, na nossa última viagem, nosso último encontro aqui em São Paulo, que foi um encontro nacional, eu tive com o pessoal da Assembleia. A gente começou a fazer pesquisas baseadas na Assembleia Legislativa, no PROCON da Assembleia. Eles não estão fazendo pesquisas. Eles já estão interessados na nossa modelagem de pesquisa para eles adotarem lá em Belo Horizonte, através do PROCON da Assembleia, porque eles não estão mais fazendo pesquisa de preço, justamente por conta dessa dificuldade de pessoal para... Agora, você imagina fazer essa pesquisa presencial em Belo Horizonte. É absurdo, né? É absurdo, é quase inviável. É inviável. E eles ficaram extremamente interessados no nosso sistema, que é completamente eletrônico, e a gente está trocando essa ideia para ver se eles também se interessam em usar um sistema parecido com o nosso. Vinícius, e risco do fornecedor ali apresentar um preço errado, diferente do que está sendo?
Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, mas a gente tem um controle. Então, hoje esse tempo que a gente perde na rua, a gente tem esse tempo numa estratégia para acompanhar. A gente tem um histórico, a gente percebe quando o preço dá uma variada muito alta. A gente percebe quando um fornecedor que não está entre os melhores preços, de repente aparece, aí a gente faz a conferência. Então, a gente tem uma equipe treinada justamente para isso. A gente tem um histórico, então a gente tem esse conhecimento, tem uma pessoa lá que trabalha só com isso, que fica vinculada ao setor de fiscalização do PROCON, até para que o ouvinte saiba, a pesquisa de preço, esse trabalho da pesquisa de preço, das pesquisas em geral que o PROCON tem, é um serviço do setor de fiscalização. Então, o próprio setor de fiscalização tem uma estratégia para monitorar e para tentar reduzir ao mínimo a questão do erro, porque esse erro também pode ir na presencial, porque você vai anotar, depois alguém vai planilhar e depois alguém vai divulgar isso. Então, você tem a mesma questão, o mesmo risco que você corre na coleta presencial, você tem na eletrônica, mas há um monitoramento e quando há essa inconsistência, imediatamente o setor de fiscalização ele atua. Ele liga, ele entra em contato, às vezes a gente sai presencialmente para verificar. Vinícius, você falou que participou desse encontro, né, do nacional do PROCON, onde se destacou, diga-se de passagem aqui. Você que está na frente do PROCON há quanto tempo? Janeiro de 2009 que eu entrei como você já está veterano aí. PROCON. Você que tem essa experiência de PROCON, né, que tem brilhado, conforme você acabou de testemunhar para nós aqui. Vou fazer uma pergunta política para você. Que avaliação que você faz dessa instituição, do PROCON, a nível nacional e a nível local? No Brasil tem coisa que pega, tem coisa que não pega, né? O PROCON pegou, o PROCON hoje ele é respeitado nacionalmente, ele tem sido efetivo no seu ministério, nas suas competências? Boa pergunta. Tem duas questões que a gente precisa tratar até para contextualizar com relação ao PROCON. O PROCON ele é um órgão municipal, então o serviço do PROCON ele vai depender do que o município, do que aquela comunidade, do que aquele município, do que até a administração entende ou quer com relação à política pública de defesa do consumidor. No nosso município, a gente pode dizer que essa foi uma ação bem sucedida. O nosso órgão completou agora em julho 25 anos de existência. A gente está entre os mais antigos do estado de Minas e mais atuantes também. Eu disse aqui da pesquisa, falando do aplicativo, eu pergunto aí para o ouvinte, você conhece outro PROCON aqui do estado de Minas Gerais que tem essa pesquisa aí, que faz, por exemplo, a pesquisa semanal de combustível, toda semana? Eu dei o exemplo aqui de Pós de Caldas, com a cidade irmã nossa, companheira. Ela não faz pesquisa semanal. Estou falando de uma cidade de quase 200 mil habitantes, um PROCON que tem 4 vezes o nosso volume de atendimento, uma cidade maior aqui do sul de Minas, ela não faz a pesquisa semanal de combustível. E nós aqui, Itajubá, a gente faz desde janeiro de 2018, semanalmente. Tá? Isso aí é um exemplo da repercussão do nosso trabalho. E o PROCON pegou assim, onde ela é estruturada, onde a prefeitura investe em política pública de defesa do consumidor, ele funciona. E aonde funciona, o mercado melhora, a vida do cidadão melhora. A gente faz esse trabalho, o PROCON bem estruturado, ele consegue fazer esse trabalho de orientação do comércio local. Então, nós trabalhamos de forma diferenciada o comércio local. É importante para nós. Por que é importante para nós? O comércio local são de pessoas aqui de Itajubá. Elas trabalham aqui em Itajubá, suas famílias, seus filhos, elas recolhem impostos, o dinheiro delas circula aqui no município, são consumidoras também, tá? São microempreendedores, empreendedores, né, individuais, pequenas empresas que estão investindo na cidade, gastam o seu dinheiro na cidade. A gente precisa tratar esses comércios de maneira diferenciada. Então, a gente tem um trabalho grande de orientação das pessoas. A gente tem uma parceria forte com a Associação Comercial e com a CDL, por exemplo, para passar treinamento e orientação para esses comércios. A gente faz um trabalho de orientação e o que acontece? Isso melhora o mercado.
a qualidade do comércio em geral, por conta desse serviço de orientação do fornecedor de Itajubá, que é atribuição do PROCON, melhora o comércio de Itajubá. Pode ser que tenha um ou outro que seja mau fornecedor, esse vai ser punido. Mas aquele que quer melhorar, aquele que quer saber como é que ele faz para andar dentro da regularidade, ele vai ter todo o apoio do PROCON. Vai ter todo o apoio. Para você ter ideia, Tomás, olha, a gente tem hora marcada para receber fornecedor lá no PROCON. A chefe da fiscalização recebe os comércios locais. Essa ação, quando a gente foi fazer... Agora a gente está recebendo... A ação mais recente nossa, que a gente está recebendo fornecedores lá, é do segmento do ensino superior. Todos os representantes e diretores das escolas de ensino superior de Itajubá foram recebidos pessoalmente pela chefe da fiscalização lá do PROCON para tratar da pesquisa de preço do ensino superior que a gente vai começar. Todos eles tiveram oportunidade de ir lá conversar. Nós estamos analisando os contratos de ensino superior. Nenhum PROCON faz isso. Nós analisamos os contratos das escolas privadas do berçário ao pré-vestibular. Isso a gente já fez. Todas as inconsistências que nós encontramos, nós fizemos um checklist, chamamos as escolas e demos prazo para que elas adequassem aquilo que o PROCON entendeu que não estava legal no contrato. Todas as escolas cumpriram as exigências do PROCON e arrumaram seus contratos. Todas elas. Fruto do trabalho da fiscalização. Mas todas elas puderam ir, puderam conversar, puderam tratar do assunto, foram orientadas e adequaram. Se não adequasse, a gente ia tomar providência legal. Se fosse caso de infração, a gente ia abrir um processo administrativo, vai correr normal. Mas nós damos a oportunidade para aqueles comércios que querem trabalhar dentro da regularidade. Daí a importância do PROCON. E nós não temos problema que as pessoas aqui... Como a gente tem esse trabalho no fornecedor, o fornecedor também sabe que quando ele precisa, como consumidor, ele vai nos procurar e vai ser atendido. Agora, aquele comércio que, infelizmente, não quer colaborar, esse acaba, eventualmente, sendo punido. Mas há um trabalho muito importante que o PROCON faz junto aos fornecedores. Isso é sempre divulgado. A Secretaria de Comunicação ela tem um papel importantíssimo nesse aspecto, porque faz circular, principalmente no ambiente de fake news e de falta de matérias oficiais e confiáveis. A Secretaria de Comunicação tem um papel fundamental, porque ela faz circular essas informações, por exemplo, das pesquisas que são coletadas por um órgão oficial de defesa do consumidor. Então, é um órgão, sim, que pegou o consumidor, ele tem um amparo, a gente tem que registrar aqui o consumidor que vai no PROCON, na sua grande maioria, e eu vou botar aí 90% das pessoas que nos procuram lá, eles não têm uma condição socioeconômica para procurar um advogado ou para entrar na justiça. Então, quando ele vai no PROCON, é porque ele não tem mais ninguém a recorrer. Às vezes são situações simples, ele não consegue pedir uma segunda via de boleto. É uma coisa simples. Para mim, para o Tomazoli, é uma coisa simples. A gente consegue no telefone. Mas tem cidadão que não consegue. E aí a gente recebe ele lá no PROCON e com um telefonema do PROCON a gente resolve. Uma outra questão, até para... como prova disso, Tomazoli, a gente tem o SINDEC, que é o sistema que hoje a gente usa lá, que ele é nacional. O SINDEC faz o controle, ele tem um indicador lá interessante, que é o Índice de Resolução na CIP. A CIP é a Carta de Informação Preliminar. É um documento preliminar que o PROCON usa para dar uma chance para o fornecedor resolver o problema do consumidor sem precisar abrir processo administrativo. A gente chama isso de CIP, Carta de Informação Preliminar. É como se fosse uma notificação. Notificação prévia. Entendi. Não é processo e ele pode resolver ali. É uma coisa rápida, ágil. Excelente. Quem é consumidor de Itajubá conhece muito bem CIP, porque a gente faz CIP lá o dia inteiro. Entendi. Ele com certeza vai conhecer CIP. Isso gera um índice nacional, estadual e municipal. Olha só que interessante. Nós fizemos um levantamento do índice de resolução na CIP e comparamos Brasil, Minas Gerais e Itajubá. E nós comparamos entre os 10 fornecedores mais reclamados de Itajubá. A gente pegou os 10 fornecedores mais reclamados de Itajubá,
comparamos esse índice de resolução na CIP com o estado de Minas Gerais e com o Brasil. Desses 10, 6 em Itajubá, o índice dele de resolução estava maior do que no estado e do que no Brasil. E os restantes estavam na média. Ou seja, o nosso PROCON resolve 60, na CIP, o PROCON de Itajubá, ele resolve 60% mais do que o Estado e do que o Brasil, comparando o índice de resolução na CIP, que são dados oficiais do Ministério da Justiça. A gente até publicou isso no site, está lá no link, a gente colocou esse comparativo, a gente montou uma tabela e colocou no site da Prefeitura, está lá disponível para o consumidor. É um ótimo termômetro, sim, até para a gente monitorar o fornecedor, porque vamos dizer que um fornecedor que está resolvendo bem, não está resolvendo aqui em Itajubá, a gente vai procurar ele e falar o que está acontecendo. Por que você resolve para os outros PROCONs e para o nosso não resolve? Então, esse aí é só um exemplo de como é que o nosso PROCON aqui funciona e como é que a defesa do consumidor é respeitada no Brasil. Vinícius, a gente sabe que a filosofia que está por trás do direito do consumidor é essa defesa do fraco perante o forte, né? Exatamente isso. O consumidor é a parte frágil ali, ele é pequeno, ele é único, às vezes, como você bem disse, não tem dinheiro para pagar um advogado, para lutar pelo seu direito. Em contrapartida, o fornecedor é uma empresa de grande porte, que tem advogados, que tem marketing, tem aquela estrutura toda. E o PROCON vem trazer esse equilíbrio, vem advogar, entre aspas, lutar pelo direito do consumidor, trazendo esse equilíbrio. E você falou aí desse testemunho, e eu tenho um caso próprio, eu sou advogado, e eu tive um problema algum tempo atrás com o negócio de TV a cabo, e estava, no meu ponto de vista, estava resolvido, e o telemarketing deles, eu cobrava cedo, à tarde e à noite, eu explicava, olha, está pago, os recibos estão aqui e tal. E eu cheguei ao ponto de pensar, nossa, eu vou ter que entrar na justiça, abrir um processo, mesmo que no juizado especial, para resolver esse problema que está me atrapalhando aqui, está me incomodando. E aí, lembrei de você, lembrei do PROCON, Aí você me deu orientação, fui ao PROCON, apresentei a documentação. Vinícius, eu nunca mais recebi uma ligação. Então, olha só, em 2 dias, resolveu um problema que me atormentou, 3 semanas de amolação, e um contato com o PROCON, apresentando os documentos ali, o PROCON fez a sua medida ali, extinguiu, acabou o incômodo. E só fechando os seus comentários, o PROCON funciona, e funciona porque tem vontade política, Você deixou muito claro isso. Tem que ter, senão... E aqui fica mais um voto, de louvor ao nosso prefeito, que, lutando pelo cidadão, cria essa estrutura básica para que o PROCON exista e se torne efetiva, com uma equipe boa, com o aplicativo que a gente já falou bastante, ou seja, dando ferramentas para que esse instituto tão importante em defesa do mais frágil, possa ser efetivo, possa acontecer de uma forma eficiente. Eu fui presidente do Fórum dos PROCONs Mineiros em 2013. É o órgão que representa os PROCONs municipais do estado de Minas Gerais. Então, e antes disso, eu já havia sido 2 vezes secretário de Assuntos Jurídicos. Então, eu acompanhava muito de perto e ainda hoje acompanho muito de perto a vida. São 145 PROCONs em atividade hoje no estado de Minas Gerais. Quantos? 145 PROCONs em atividade. Ou seja, hoje, esses dados são atuais. Nós temos 500 e tantos municípios, não, 853, não é isso? Isso. Municípios tem 145 PROCONs em atividade. Aí você vê que a vontade política não é de todos, Justamente. E eu acompanho de perto a vida. Eu faço parte do Grupo de Minas, faço parte do PROCONs Brasil também, que é a Associação de PROCONs Brasil. Então, a gente acompanha a vida desses PROCONs e a gente acompanha a falta de aparelhamento, a falta de apoio logístico, coisas mínimas. PROCONs não conseguem participar dos encontros técnicos, que os encontros técnicos são eventos oficiais do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e, às vezes, são encontros nacionais. Eles são restritos a órgãos de defesa do consumidor. Então, você investe tempo, você investe dinheiro público para treinar órgãos de defesa do consumidor e o PROCON não consegue ir.
E mais ninguém pode ir nesses eventos, porque são eventos restritos para órgãos de defesa. Quem não é de órgão de defesa não pode ir. Então, veja o dilema que a gente vê. A gente faz um evento, chega lá no evento, os PROCONs não vão porque não tem apoio dos seus respectivos municípios, não tem aparelhamento mínimo para funcionar. Então, é muito difícil a vida, a gente acompanha isso. E é até difícil para a gente, porque eu não posso mencionar, eu conheço vários colegas que ligam, pedem apoio, tudo, e eu, infelizmente, não posso aqui mencionar, mas a gente sabe da realidade que não, graças a Deus, não é a nossa. Porque a gente tem um órgão forte que funciona dentro das nossas limitações, é lógico, a gente está vivendo aí, todos nós estamos vivendo um período de crise, todas as prefeituras, né, vivendo esse período de crise, e mesmo assim nós não deixamos de trabalhar. Você veja, esse projeto do aplicativo do ano passado para cá, num período de crise. Mesmo com período de crise, nós trabalhamos, fizemos a ferramenta, disponibilizamos ao cidadão e estamos aí com o serviço funcionando desde janeiro. Desde janeiro de 2018, a gente está com as pesquisas funcionando. E desde o dia 15 de março, agora desse ano, com o aplicativo lançado. Lógico que antes disso a gente estava, né, criando o aplicativo, dentro de um período de crise. E com o apoio, né, da administração, que eu disse aqui, esse projeto ele foi... ele está incluído aí com a Secretaria de Informática, Secretaria de Gestão e o PROCON, que faz parte da Secretaria de Governo. Vinícius, talvez essa falta de vontade política de tantos municípios, né? Você vê 143 que tem o PROCON, e Itajubá, um deles que brilha, né? Ou seja, o nosso prefeito reconhece e apoia, e você está fazendo esse trabalho excelente. Agora, os que não apoiam, talvez estejam naquela cultura, o PROCON vai contra o comércio local. Pode ser. Né? Essa ainda é uma ideia equivocada, viu? Então, quando na verdade vai contra o mau comerciante, justamente, né? O comerciante que quer lesar o consumidor, ele também quer lesar o Estado, não tenha dúvida disso. Ele não quer andar certo. Agora, o bom comerciante, o comerciante que quer estar dentro do padrão da norma legal, que quer andar corretamente, e ele tem uma assessoria, entre aspas, do PROCON para andar correto, não é isso? Exatamente. Faz parte de uma política pública que deve ser adotada pelos PROCONs, mas ele precisa dessa vontade. E, infelizmente para os outros, mas felizmente para nós aqui em Itajubá, nós podemos contar com um órgão que está aí para atender justamente essas pessoas que são mais desamparadas. É comum lá, Tomás, você vê, é tão comum que a gente criou uma procuração, disponibilizou lá no atendimento e está disponível também no site da prefeitura para a pessoa imprimir. A gente tem vários casos lá da pessoa que não tem leitura, analfabeta, ou que não consegue, consegue mal porcamente escrever o nome. Sim. Então, não conhece números, não conhece letras, mas tem um problema, a gente faz uma procuração para que um parente possa acompanhar. Isso é tão comum que essa procuração está disponibilizada no site e está lá no atendimento. Cada mesa do atendimento tem lá as procurações para que a pessoa possa preencher, levar para casa e para que um parente possa acompanhar, fazer o registro do processo e acompanhar. Você vê, se essa pessoa não fosse no PROCON, eu não consigo enxergar outro lugar que ela possa ir para se ver amparada. Então, o serviço, a gente tem essa responsabilidade, a gente passa isso lá para a nossa equipe, porque é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade social, né? Muito grande, é muito grande. Essas pessoas, elas dependem da gente para resolver um problema delas. Então, é muita responsabilidade para a gente tratar a reclamação, porque ela vai fazer o registro, depois o PROCON tem que dar um tratamento para que essa reclamação tenha sucesso, ou seja, resolva o problema daquele cidadão. Algum tempo atrás eu participei de um processo, Vinícius, que uma grande empresa que, por vendas da internet, o consumidor comprou um televisor e não recebeu. O televisor não veio, né? Aí nós entramos com aquele processo todo e, no fim, resolveu restituir o dinheiro, ou devolver, não me lembro exatamente, mas não teve dano moral, não teve punição nenhuma para o fornecedor, né? Aí, na minha imaginação ali, até comentei diante do magistrado, pensei o seguinte: se de má fé, né, ou projetado, o comerciante faz isso com 10 consumidores por cidade que ele venda, né?
Imagina o capital que ele levanta, trabalha com o dinheiro do consumidor, né? Não entrega o produto, e os que não correm atrás, via judicial ou via PROCON, deixa por isso. Tem gente que não quer, vai dar dor de cabeça, isso, não coisa. Vira uma fábrica de extorsão não, de estelionato, né? De vender uma coisa e não entregar. Esse é um papel importante do PROCON, né? Justamente por isso, um dos critérios que nós adotamos para aplicar sanção, uma delas, tá? O código tem 12 tipos de sanções lá. Uma delas é a multa. Essa era a minha pergunta final. Quais as sanções? O que o PROCON pode fazer nas irregularidades do fornecedor? O PROCON tem tem uma norma federal que regulamentou como é que funciona o processo administrativo do PROCON. Então, ele tem essas tentativas preliminares de solução, que é o atendimento preliminar que a gente faz pelo telefone, a CIP, que é uma carta, um documento formal, mas ele é preliminar, ele não é processo administrativo, é uma oportunidade do fornecedor prestar informação e solucionar ou dar uma solução viável para o consumidor, e depois a gente tem o processo administrativo de reclamação, que daí a gente pode eventualmente marcar uma audiência também para tentativa de acordo, né, as audiências de conciliação. E quando essa prática é grave ou quando essa prática é reiterada, o PROCON, esse processo se desdobra numa sanção, numa multa. E quem são os... A gente já também fez um quadro comparativo há um tempo atrás, eu não sei se está disponível no site, se não tiver a gente vai colocar de novo. Porque houve essa mudança, né, agora recente para o site novo da Prefeitura, que ela está de parabéns. Ficou assim... Foi excelente mesmo. Excelente. A gente usa bastante o site para divulgar informação, e assim, ficou excelente. E se não tiver lá, eu vou ver se eu coloco. A gente fez a gente comparou o nosso cadastro de reclamações, que são as empresas mais reclamadas, com a nossa lista de fornecedores multados. E são justamente os que têm mais reclamação que aparecem lá entre os mais multados, até porque um dos critérios que nós usamos é exatamente esse. É fornecedor que tem prática reiterada, prática infrativa reiterada. Então, se aquele fornecedor está no nosso top 10 ou no nosso top 15, pode ter certeza que ele tem grande chance de ser multado, se já não foi multado. Porque ele provavelmente vai ser multado. O outro critério que a gente usa para multar é quando a gente vai fazer fiscalizações locais. A gente sempre, previamente, faz um trabalho de orientação. Algumas ações têm até curso. A gente tem um curso que a gente dá, um encontro presencial, a gente dá material para o fornecedor, faz um manual para ele, explica para ele como é que ele vai agir, como é que ele tem que fazer. E depois, numa fase posterior, a gente sai às ruas e aí a gente autua, não tem jeito. Esse fornecedor, se não tiver regular, ele vai ser autuado e ele vai ser multado. São 3 critérios legais para aplicar a multa. Tá nessa norma federal, o decreto federal que regulamentou o processo administrativo. Está lá no artigo 57 do Código também, que estabelece 3 critérios para aplicar a multa, que é o poder econômico do fornecedor, que é a condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e a vantagem auferida. Né? A condição econômica é porque um comércio pequeno ele vai ter uma receita pequena, então a multa tem que respeitar essa receita, senão ela fica inviável. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu pego um banco, por exemplo, a receita ultrapassa milhões, ele também não pode receber uma multa mínima. Então, a condição econômica é um fator preponderante, inclusive. Ele tem grande influência no valor da multa. A gravidade da infração, a gente tem uma norma de âmbito estadual que criou uma tabela de gravidade. Então, nós temos 4 tipos de gravidades lá e, dependendo da gravidade, pode aumentar ou diminuir o valor da infração. E a vantagem auferida é que, às vezes, aquela infração envolveu algum tipo de vantagem. Foi o que você falou, ele estava cometendo uma infração tendo uma vantagem econômica. Sim. Quando é possível levantar essa vantagem, isso também vai afetar o valor da multa. Então, a gente tem esses 3 critérios legais para aplicar a multa. E depois a gente tem esses critérios que são estratégicos, que é aquele fornecedor que está com tá com muita infração, ou seja, ele está ali cometendo muita infração, ele acaba sendo multado. São infrações individuais, certo. Mas você faz um histórico ali de 3 meses, 6 meses, esse fornecedor está sempre cometendo infração contra o consumidor. Então, ele vai
Esse fornecedor é separado para receber uma multa. Às vezes é caso grave, por exemplo, caso que envolve problema de saúde, envolve menor, de idade, envolve idoso. Então, às vezes é um caso individual, ou tem 1, 2, 3, mas é um caso de uma gravidade maior, então esse processo vai ser selecionado também para aplicar multa. Mas o PROCON não aplica só multa, não, tá? Tem uma série de outras sanções, são 12 no total, estão lá no artigo 56 do Código. Entre elas, apreensão de produto, suspensão total ou parcial da atividade, cassação de alvará, em casos mais graves, reiterados. O poder de polícia é bem amplo. Todas essas... contra propaganda, você pode, numa decisão, determinar, quando é caso de publicidade abusiva ou enganosa, a pena pode ser que o fornecedor, às suas expensas, faça uma contra-propaganda, esclarecendo aquela situação relacionada à publicidade. São 12 no total. A mais comum, conhecida, é a sanção de multa, né? Porque é uma imposição que vai mexer no bolso do fornecedor e ele costuma... É onde dói mais, né? Onde dói mais. A questão das interdições, tudo, muito... ela é muito gravosa, porque ela pode prejudicar um serviço. Já me questionaram, inclusive, isso, questão relacionadas a bancos. É raro, mas já aconteceu de algum colega de PROCON interditar a agência bancária, por exemplo, mas isso você acaba afetando um serviço da população. Nós lá preferimos multar. E a gente multa, aumenta a multa, vamos. A melhora, se volta a praticar a prática, a gente vai lá e multa de novo. E vamos. A gente pode propor termo de ajustamento de conduta também, isso funcionou. Qual é a relação do PROCON com o Ministério Público? Tem alguma vinculação ou não? O sistema, o PROCON estadual de Minas é órgão integrante do Ministério Público, porque assim foi organizado no Estado de Minas Gerais. Isso está na Constituição do Estado de Minas Gerais. Determinou-se, por força constitucional estadual, que a defesa do consumidor no Estado de Minas seria promovido pelo Ministério Público, e o Ministério Público assim o faz através das promotorias de defesa do consumidor. Tá? Aqui em Itajubá a gente tem, inclusive, a 4ª promotoria. A defesa do consumidor no âmbito municipal, aí ela está no Código do Consumidor e no decreto que regulamentou, é responsabilidade das prefeituras. Mas o coordenador do sistema estadual é o Ministério Público. Esses eventos oficiais, por exemplo, que eu mencionei aqui, é organizado pelo PROCON estadual. Tem órgão próprio, inclusive, que é o PROCON. Tem um promotor de justiça que é responsável, que é coordenador do PROCON estadual de Minas. Então, o PROCON estadual, quando ele tem que resolver alguma coisa em âmbito estadual, é Ministério Público. Quando é municipal e quando é problema individual, é o PROCON municipal, que é órgão, que é um serviço da prefeitura. Quando é de âmbito coletivo e envolve o Estado, aí é promotoria de justiça. Isso. Excelente. Vinícius, nós chegamos ao fim do nosso programa aqui, já passamos um pouquinho, 11 horas, programa rápido e a coisa fluiu, muita informação, muita coisa boa para o nosso ouvinte, né, ficar sabendo. Quero abrir o microfone para suas últimas palavras, ficou alguma coisa que você queira deixar o recado para a população, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço. É importante para o PROCON fazer circular essas informações, porque faz parte das nossas atribuições, né, prestar informação e orientação a consumidores e fornecedores. Está lá no artigo 4º do Código, isso faz parte dos princípios da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, é uma obrigação legal nossa, mas nós dependemos dessas aberturas que nós temos aqui. Tá? Eu frequento todas as rádios aqui do município, isso não é tão comum, viu, Tomás? Olha, é bom até registrar, até para aquela pergunta que você me fez, se o PROCON é respeitado, se ele pegou mesmo, se ele funciona. Você vê, por essa abertura que a gente tem, a gente pode dizer isso, né? Graças a Deus a gente pode ter isso aqui em Itajubá. Mas eu quero, de toda forma, aqui agradecer em meu nome, em nome da minha equipe, esse espaço para a gente poder vir trocar essa ideia, divulgar essas informações, dizer para o consumidor que a gente está lá de portas abertas para recebê-lo. Segunda a sexta-feira, a gente recebe o consumidor ali na Avenida BPS, número 35. É no centro de Itajubá, é fácil de achar, logo no início da Avenida BPS. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 4 da tarde. O consumidor
use o aplicativo do Procon, tá? O Procon está fechado, use o aplicativo. Pegou um comércio sem preço, faça uma denúncia, a gente vai orientar primeiro o comércio. Se não resolver, a gente vai autuar ele. Vamos ajudar a melhorar o comércio de Itajubá. Pesquisa de preço. Pô, as coisas estão difíceis hoje em dia. O desemprego muito alto. Muita gente vivendo de benefício. Então, todo o dinheiro... né, a gente precisa economizar. Vamos usar o aplicativo do Procon. A gente tem pesquisas semanais, quinzenais, mensais. A gente tem pesquisa de cesta básica. A variação da pesquisa de cesta básica chega a quase 200% nos produtos. Isso dá uma diferença no bolso do cidadão muito grande. Vamos usar desse serviço. É um serviço público, gratuito, da Prefeitura de Itajubá, está ali à sua disposição. Tá? Agradeço mais uma vez à Rádio Futura, ao Tomazoli, aqui, nosso companheiro, Duarte. Isso, né, Duarte? Obrigado por nos receber tão bem. E eu me coloco à disposição aí para os nossos próximos encontros. Consumidor, ficou alguma dúvida? Nos procurem lá no Procon, a gente esclarece para você, te ajuda a montar uma reclamação. Às vezes é um telefonema. O Procon está lá, a gente liga para você e resolve o seu problema. Então, já um grande abraço e bom resto de semana aí para o pessoal. Vinícius, parabéns pelo trabalho, parabéns a você aí como coordenador, toda a sua equipe que tem feito esse trabalho brilhante, né? Itajubá em mais uma função pública aqui, se abrilhantando, mostrando para o que veio, né? E fazendo a defesa do seu cidadão. Aos nossos ouvintes, né? Muito obrigado pela audiência, Duarte, nosso sempre companheiro, guerreiro da mesa de som aqui. A Rádio Futura, que dá esse apoio à Prefeitura Municipal, abrindo esse espaço. E a você que nos ouve, um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós, um final de semana abençoado. Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo.